Fala pessoal, tudo certo? Sou o professor Luiz, vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução ao Direito do Trabalho. Vamos tratar hoje sobre as férias, né? As férias elas existem de dois tipos, férias individuais e as férias coletivas. Vamos iniciar aqui estudando sobre as férias individuais, tá? As férias individuais, elas têm a sua previsão legal lá no artigo 129 até o artigo 138 da CLT, tá? E correspondem ao período de contrato de trabalho em que o empregado não presta serviço. Então, é um período que ele vai descansar remuneradamente, tá bom? Ele vai ali, a gente fala que tem esse intuito de restaurar as energias deles, mas ele vai continuar recebendo a remuneração. É um mês que ele descansa, mas recebe, tá? E a lei ela confere um período de descanso prolongado a esse trabalhador após o período de 12 meses. Então, se trabalhou 12 meses, vai ter esse período de férias, né, que a gente chama esse período de descanso, a fim de assegurar sua saúde física e mental. Então, essa é a previsão da lei. A lei entende que as férias são para isso, para um descanso físico e mental deste empregado, após um período de trabalho de 12 meses, tá? As férias são individuais quando esse direito ele é concedido a um empregado ou a uma parte de empregados, não é a empresa inteira ou um setor todo. Então essa é a grande diferença, né? Então as férias são individuais, ainda que 3, 4 pessoas, 3, 4 empregados saiam de férias, mas não é uma férias chamada coletiva, tá bom? E aí, o artigo 129, ele traz para nós aqui esse conceito, né, das férias, né, esse direito que o empregado tem de férias. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias sem prejuízo da remuneração. Então, sem medo de perder ali esse mês trabalhado. Então, o empregado ele pode sair de férias tranquilo, sabendo que ele irá receber esse mês trabalhado, né? Ele vai ter direito a receber isso. Então, sem prejuízo da sua remuneração, sem medo de ser feliz, ele pode sair e gozar ali, aproveitar as suas férias. E o período aquisitivo, né? O que a gente entende por período aquisitivo de férias? Para o empregado ele ter direito às férias, há necessidade de cumprir um período denominado período aquisitivo. Então, esse período é aquele período que ele está adquirindo, né? A gente entende que ele está adquirindo o direito. Então, é o período que a gente chama de período aquisitivo, é o período que ele está adquirindo o direito, tá? Esse período ele começa no momento da admissão, então no momento que o empregado ele é admitido na empresa e começa a correr então esse período aquisitivo. E aí somente após 12 meses de trabalho, da vigência desse contrato de trabalho, é que o empregado ele passa a ter o direito às férias, tá? Isso está lá no artigo 130 da CLT. E o cumprimento desse período aquisitivo constitui uma condição de concessão dessas férias. Então é necessário que ele adquira esse direito, ele passe por esse período aquisitivo para então ele adquirir esse direito de férias, esse direito de poder aproveitar as suas férias, tá? Lá, o artigo 130 ele explica para nós isso. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção. Então, ele prevê que terá esse direito após cada período de 12 meses. Então, a cada 12 meses trabalhados, ele terá o direito a férias, tá? E aí a duração das férias. As férias dos empregados, em geral, são gozadas em dias corridos, tá bom? Úteis e não úteis. Então, não se conta esse período de férias, ele não vai contar apenas como dia útil. Também conta também conta os dias corridos, normal. Porque existe até a questão do descanso semanal remunerado, que a gente já tratou nas aulas anteriores. Então, tudo isso ele vai ser um período corrido de dias de descanso, tá? Não é a questão de dias úteis apenas, tá bom? Sendo que a sua duração depende da assiduidade do empregado, sofrendo diminuição na proporção das suas faltas injustificadas. Então, o período que esse empregado ele vai ter de férias vai depender muito também do tanto que ele foi assíduo, ou seja, o tanto que ele não faltou no trabalho, o tanto que ele manteve seus horários certinhos no seu emprego, né? O artigo 130, que é o que a gente tratou lá no caput, né? Ele traz pra gente esse direito e aí, após essa vírgula aqui, após cada período de 12 meses, que é o período aquisitivo que a gente tratou, de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias. E aí ele vem na seguinte proporção. E aí ele vai explicar pra gente essa proporção. 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes.
Então, o empregado ele terá direito a férias de 30 dias direto, se ele não faltou, ou então, se ele faltou somente 5 vezes, até 5 vezes 30 dias de férias, tá? 24 dias quando ele houver tido 6 a 14 faltas. Faltou de 6 a 14 dias, terá direito a apenas 24 dias de férias, tá? 18 dias quando houver tido 15 a 23 faltas. Então, de 15 a 23 faltas, somente 18 dias de férias. E 12 dias corridos quando houver tido 24 a 32 faltas. Se esse empregado ele faltou 24 a 32 faltas, ele terá apenas 12 dias, tá? Essas faltas aqui, elas são contadas no ano, ou seja, nesse período aquisitivo. O período aquisitivo, esse período aqui de 12 meses, que é o período aquisitivo, é o período que também será contado essas faltas. Se ele faltou mais, quanto mais ele falta, menos dias ele terá direito de férias. E o período concessivo, a gente tratou do período aquisitivo, que é o período que ele está adquirindo o direito, e o período concessivo, tá? Então, completado esse período aquisitivo, que é o dos 12 meses, o empregador ele terá de conceder as férias a esse empregado nos 12 meses subsequentes. E esses 12 meses subsequentes é o que a gente chama de período concessivo, é o período que ele tem para conceder ao empregado essas férias, né? Então, o empregador é que deve cumprir esse período concessivo, tá? A concessão das férias é ato exclusivo do empregador. Então, é o empregador que vai conceder as férias. O empregado, ele pode até conversar com o empregador, escolher a data melhor, mas é o empregador que acaba escolhendo ali qual que é a melhor data, até para não gerar nenhum dano para a empresa, poder cumprir ali tudo certo, a questão de logística da empresa, a melhor estratégia para retirar um funcionário, porque às vezes um funcionário ele é uma peça-chave daquela empresa, e aí se ele sai de férias indistintamente, acaba podendo gerar um dano para a empresa. É bom que ele treine alguém para se substituir, e aí ele sai de férias e fica tranquilo, né? E isso aqui ó, a forma que a melhor atenda aos interesses da empresa, né, que a gente tratou, e o empregado, salvo as exceções do parágrafo 1º e 2º do artigo 136, ele não terá direito à escolha. Então, esse artigo 136 aqui, no parágrafo 1º e 2º, a gente vai tratar agora, são aquelas em que o empregado ele terá escolha, tá bom? Ó, artigo 136. A época da concessão de férias será a que melhor consulte o interesse do empregador. Então, o artigo já traz aqui falando que é o empregador que escolhe qual que é a melhor data para conceder as férias ao empregado, tá? E aí vem o parágrafo 1º, que ele traz essa exceção da regra, né? Parágrafo 1º e parágrafo 2º. Ó. Os membros de uma família que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto não resultar de prejuízo para o serviço. Então, aquela empresa que acaba empregando ali membros da família, os membros dessa família eles podem solicitar para tirar férias todo mundo junto, eles terão esse direito, mas esse direito também depende de não resultar nenhum prejuízo para o serviço, para a empresa, né? Então, a lei ela dá essa previsão, essa possibilidade dos membros da família que trabalhem todos na mesma empresa saírem de férias juntos, até porque para poder aproveitar esse momento em família, né? Aproveitar esse descanso em família. E aí se faz essa possibilidade, mas também se resguarda ali a empresa de não resultar nenhum prejuízo, tá? E aí o parágrafo 2º também tem essa exceção. Ó, o empregado estudante menor de 18 anos terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. A gente tratou disso já nas aulas anteriores, quando a gente falou ali dos direitos do trabalhador menor de idade, né? E aí a gente já viu isso, né? Que existe essa possibilidade de coincidir as férias estudantis com as férias do trabalho, tá? Bom, pessoal, a gente finaliza aqui essa primeira parte sobre férias. A gente tratou aqui sobre período aquisitivo, período de concessão. Eu vou ficar aguardando vocês para a próxima aula e até lá.